Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 21, do verso 21 até o verso 30. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 21 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. João 13, do 21 ao 30. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. O presbítero Jorge, por gentileza, nos apresenta Deus em oração, clamando, pedindo que Deus possa, nesta manhã, falar ao nosso coração. Vamos orar. Amantíssimo Deus, nós vimos a Tua presença neste instante, pedimos a Tua iluminação sobre as nossas vidas. Abençoa o reverendo que há de nos transmitir a Tua palavra, fala aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós estamos refletindo, meditando, expondo todas as manhãs, já há alguns meses, o Evangelho de João. Estamos no terceiro domingo que meditamos aqui nesse capítulo 13. Apenas para uma rápida contextualização do momento em que nós estamos inseridos nessa carta, ou melhor, neste Evangelho, neste escrito sagrado. No capítulo 13, nós vamos encontrar aqui o Senhor Jesus no momento de maior aproximação com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com os seus seguidores. Nós percebemos que no capítulo 12, finalzinho do capítulo 12, é aquele último momento em que o Senhor Jesus tem um encontro com a multidão. Até chegar lá diante de Pôncio Pilatos, o que eu estou chamando aqui de início de fim, não é? A trajetória final até o Calvário, até a crucificação, aqueles momentos, o início do momento final da humilhação do Senhor Jesus. Ele então tem momentos mais próximos com os seus discípulos. Se nós olharmos mais uma vez para os 10 primeiros versículos desse capítulo 13, nós vamos encontrar aqui o amor do Senhor Jesus sendo, de fato, exercido dentre os seus discípulos, sendo colocado em prática ali na igreja, né? O amor de Jesus, ele é levado até as últimas consequências, desde o início desse capítulo 13. Eu digo isso porque já aqui no verso 21, não é? A gente vê a expressão de Jesus angustiando-se. Já no início desse capítulo, ele fala da angústia. É o sofrimento que estava diante dele e do qual
ele não haveria de desistir para que a vontade de Deus fosse cumprida, para que ele fosse crucificado. Afinal de contas, é importante que a semente morra, seja plantada na terra, para que de fato exista a vida. E a morte do Senhor Jesus, ela se faz e se fazia, e obviamente se faz, na perspectiva da história da redenção, da história de Deus, ela se faz necessária. Então, o seu amor, ele é levado até as últimas consequências. Ele é demonstrado através do ato do servir. É nesse capítulo aqui, 13, que nós encontramos o Senhor Jesus lavando os pés aos seus discípulos, não é? E ele produz essa transformação interior. Muitos dos que ali estavam, muitos dos que acompanhavam o Senhor Jesus iam sendo transformados. Aí nós pegamos o recorte aí do versículo 11 até o versículo 20, e nós, na mesma esteira, na mesma continuidade da história, ainda é o Senhor Jesus na perspectiva ali de que tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos. A gente vê uma aula de liderança. O Senhor Jesus então lidera pelo exemplo, né? Ele não apenas diz o que fazer, mas ele diz como fazer. Ele diz o que fazer fazendo, não apenas apontando, não apenas mostrando, né? É uma liderança que de fato é exercida na prática, e é uma liderança que é em conformidade, de acordo com os preceitos de Deus, com as sagradas Escrituras. E nesse contexto então imediato, nesse contexto mais próximo, nós chegamos aqui a um outro momento de todo esse encontro que Jesus estava tendo ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos. É o momento que eles estão à mesa e as relações se mostram de uma forma mais intensa, as relações se mostram de uma forma mais próxima. Se eu pudesse, eu não trago aqui um título, não é? Ou um tema para a reflexão de hoje, mas se eu pudesse, eu traria algo relacionado a esse momento de Jesus com os seus discípulos, a esse relacionamento do Senhor Jesus com a sua igreja, com o seu povo, aqui, obviamente, representado pelos seus discípulos. E sobre essa relação de Jesus, eu gostaria de destacar alguns pontos nessa manhã. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para a nossa reflexão, justamente, já fiz menção a ele, está descrito aí no versículo 21. E eu peço que você, por gentileza, permaneça com a palavra de Deus aberta. O texto diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Meus amados irmãos, a relação do Senhor Jesus comigo e com você, a relação do Senhor Jesus com a igreja, ela não se dá num processo automático. Ela não se dá num processo que é desprovido de sentimentos, desprovido de emoções. Eu digo isso, sabe por quê? Porque nesse mundo corrido que nós vivemos, nesse mundo assoberbado de atividades que nós, em algum momento, nos propomos a viver, muitas e muitas vezes as nossas relações se dão nesse modo automático. Eu me deparei com a cena nos últimos dias, eu até já falei dessa, sem entrar em detalhes, em muitos detalhes, mas eu fui a uma audiência de uma criança para ser adotada, definitiva de adoção, eu não sei exatamente o termo jurídico que é usado, e enquanto na sala de audiência, né, a juíza ouvia os pais, a criança estava do lado de fora e ela foi abordada pela mãe biológica. Eu vi essa cena, né? E a mãe biológica, então, que não quis aquela criança, que né, deu aquela criança para adoção, já no primeiro, no segundo dia de existência. Ela não viu a criança praticamente, ela viu a criança talvez a primeira vez, assim que nasceu. E ela então aborda aquela criança e diz: olha, eu sou sua mãe biológica e tal.
E eu olho aquela mãe e eu não vejo um sentimento no seu semblante. Não há alegria, não há tristeza, não há esboço de absolutamente nenhum sentimento. E eu, naquele momento, eu me perguntava, né, e a gente fica refletindo, um pai, ou não é nem um pai, uma mãe, né? Parece que a palavra mãe, nesse momento, ela vai ter um peso até maior, não é? Uma contundência até maior nessa relação. Será que uma mãe arrependida de ter entregue um filho à adoção, que vê o filho pela primeira vez, não esboça nenhum tipo de sentimento? Que coisa estranha é essa? Às vezes, na sociedade regida pela ética utilitarista, que é a ética que muitas vezes rege a nossa sociedade, as nossas relações se dão no automático, ou desprovidas de sentimento, desprovidas, não é, dessa sensibilidade no relacionar-se com o outro. A ética utilitarista, ela parte do princípio de que se fulano é útil, aí eu quero ser amigo dele, se ele não... Qual é a vantagem que ele me traz? Ora, fulano, ele ocupa um cargo importante, não é? Ou ele trabalha numa área que pode ser interessante para mim, vamos estreitar aqui os nossos laços. Eu não estou dizendo que a gente não possa, estrategicamente nas nossas vidas, na nossa relação de trabalho, procurar pessoas que têm e possuem afinidades conosco, não é esse o ponto, mas o ponto de muitas vezes você se aproximar de determinadas pessoas com o único objetivo de ter algum tipo de vantagem. E aí se estabelecem relações que são relações utilitaristas, me parece, Deus perdoe o meu juízo, mas me parece que aquela mãe queria simplesmente tirar algum dinheiro ou alguma vantagem, né, daquela família que já estava com aquele menino há 8, 9, há vários anos. Eu não estou falando de alguém que se arrependeu um mês depois, eu estou falando de alguém que pretensamente se arrependeu vários anos depois e não esboça nenhuma reação, não esboça nenhum sentimento. O texto que nós lemos diz que o Senhor Jesus vai apontar um traidor dentre os 12, dentre aqueles que eram mais próximos. Um traidor dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro do corpo de Cristo. E ele não faz isso sem angústia. Ele não faz isso sem sentimento. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a relação do Senhor Jesus com o seu povo, com a igreja, é uma relação que traz consigo também o sentimento. Nós lembremos episódios anteriores, a gente volta um pouquinho nesse mesmo evangelho de João, quando o Senhor Jesus de fato tomou conhecimento que Lázaro, uma família próxima, uma família amiga, havia morrido. O que foi que Jesus fez, irmãos? Jesus chorou. Ele demonstra o sentimento, ele demonstra essa sensibilidade. Ele o faz quando ele produzia a cura. O Senhor Jesus tocava nas pessoas, o Senhor Jesus sentava com as pessoas, o Senhor Jesus estava próximo, o Senhor Jesus conversava, o Senhor Jesus compreendia. E o ponto aqui, talvez, que me salta aos olhos do porquê o Senhor Jesus traz esse tipo de relacionamento com a igreja, é porque o Senhor Jesus sabe das nossas angústias. Ele conhece o nosso sofrimento e ele estava prestes a passar por esse sofrimento. Lembre-se, o Senhor Jesus, ele é imaculado, o Senhor Jesus nasceu sem pecado, o Senhor Jesus era puro, ele não tinha pecado algum, mas ele estava prestes a receber sobre si todos os nossos pecados. E o pecado traz consigo, meus amados irmãos, sofrimento. O pecado traz consigo aflição ao coração, e como que no vislumbre daquilo que estava diante, porque o Senhor Jesus já vem dizendo isso, não é? Que culmina esse vislumbre do sofrimento adiante com a frase: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus caindo sobre Cristo.
numa única razão, a razão de que ele estava naquele momento na cruz do Calvário, recebendo a carga do nosso pecado, recebendo a carga de tudo aquilo que o pecado traz de ruim, mesmo sem ser pecador. E o texto diz que o seu espírito, a ideia aqui é que no seu interior, ele estava angustiado. E ele estava angustiado porque, veja, há uma ligação nesse primeiro versículo, no versículo 21, a primeira metade, a primeira parte com a segunda parte. Na minha versão está essas duas partes aqui divididas com 2 pontos. E há essa ligação porque a angústia se dá a partir do momento que ele vai anunciar, a partir do momento que ele vai dizer: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Meus amados irmãos, imagina esses apóstolos, o que eles enfrentaram na caminhada cristã, as lutas, as dificuldades. São esses homens que estavam mais próximos do Senhor Jesus, esses homens que estavam vendo o Senhor Jesus expulsando demônios, o Senhor Jesus produzindo curas e milagres. São esses homens que estavam ali quando os peixes, os pães foram multiplicados. São esses homens que estavam ali no barco, na tempestade, quando o vento estava a ponto de destruir aquele barco, e eles escutam o Senhor Jesus ordenando para o vento se acalmar, para a tempestade parar. Pessoas que estavam próximas do Senhor Jesus. São esses homens que viram Lázaro ressuscitando dentre os mortos. Eles tinham uma história, irmãos. Eles viveram momentos marcantes na sua vida, mas um dentre eles haveria de trair o mestre, e o mestre estava angustiado com isso. Não há nenhuma alegria em saber desta verdade, não há nenhuma alegria em anunciar esta realidade. Vamos aplicar isso um pouco para a nossa vida. Pressuponho que todos nós que estamos aqui presentes somos discípulos do Senhor Jesus. De alguma forma, em algum momento, professamos a nossa fé, dizemos que acreditamos em Deus, reconhecemos que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas será que de alguma forma nós não nos portamos como traidores do Evangelho? Como traidores do Mestre? E todas as vezes que nós fazemos isso, o coração do Mestre se angustia, porque a sua relação com a igreja, com o seu povo, com a família da aliança, não é uma relação automática. Ele sente as nossas dores, ele sente o sofrimento que está diante dos nossos olhos. Judas podia naquele momento até imaginar que estava fazendo um grande negócio, porque todas as vezes que nós decidimos no nosso coração desobedecer a Deus, nos afastar de Deus, seguir, os prazeres desse mundo, seguir os ditames da época no qual nós estamos inseridos, todas as vezes que nós nos deixamos contaminar pelo espírito da época, pelo espírito do tempo que nós estamos vivenciando ou vivendo, e todas as vezes que a partir daí nós nos afastamos de Deus, nós podemos até imaginar que nós estamos fazendo o melhor negócio da nossa vida. Nós podemos até imaginar que, olha, finalmente agora eu estou no caminho certo. Mas o caminho de Judas foi o pior possível, ele não estava fazendo uma boa coisa, ele não estava fazendo um bom negócio, e o Senhor Jesus sabia disso, e o seu coração estava angustiado. Mas continua o texto dizendo: então os seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem era aquele que haveria de trair, sem saber quem era aquele a quem o Senhor Jesus apontava. E aí uma outra verdade que eu aprendo nesse texto: o joio vai ser revelado, os traidores serão expostos mais cedo ou mais tarde. Veja, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. O autor
deste evangelho. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Algumas pessoas leem esse momento aqui e acham, quando a gente pensa na imagem, né, acha a imagem estranha, pessoas sentadas, João se reclinando ao peito do Senhor Jesus. Não há nada de estranho nessa cena aqui descrita. Obviamente nós estamos diante de uma realidade cultural onde as pessoas não sentavam à mesa como nós sentamos. O contexto cultural dali era uma mesa mais baixa, as pessoas ficavam meio que sentadas ao chão, debruçadas às vezes sobre a mesa. Eu imagino na minha mente aqui, né, nas leituras, até onde eu alcanço e atinjo, que eles estavam de fato ali assentados naquela mesa, conversando e comendo e fazendo coisas desse tipo. E o Senhor Jesus então está falando com aqueles homens, está expondo. Veja, ele havia lavado os pés dos seus discípulos, há todo um contexto, há toda uma história. E agora eles estão à mesa, não é? Agora eles estão nesse momento onde existe uma conversa mais informal, e a forma como eles se portavam, é como eu estou falando, a gente às vezes tem isso em algumas pinturas, né? Em algumas gravuras, talvez a gente alcance essa ideia. É aquela ideia de uma mesa mais baixa, não é? E as pessoas ficavam ali, às vezes com o corpo de fato sobre a mesa, meio que envergado. E eu imagino então João perto do Senhor Jesus, pergunta algo, e para até ouvir aquilo que o Senhor Jesus está falando ali, ele coloca a cabeça mais próxima do peito do Senhor Jesus. Quem é? Veja, Simão faz o sinal, pergunta a ele quem é. Sempre Pedro, né? Aquele que quer saber de tudo, aquele que quer resolver tudo, né? Aquele que parece que tem o sangue fervendo de uma forma diferenciada nas suas veias, né? Então, vai lá, vamos resolver isso, é o sanguíneo, né? É aquele que vai dar o start, vai tomar a frente do negócio. Faz o sinal para João, João pergunta, provavelmente por estar próximo do Senhor Jesus, não é? O Senhor Jesus, então, começa o processo e o procedimento de anunciar, de identificar, de revelar quem é o traidor. E aí, meus amados irmãos, duas coisas aqui nesse segundo ponto. Primeiro, quando nós pensamos em igreja, infelizmente, a gente sempre tem que lembrar: o joio sempre se fará presente. Infelizmente. É por isso que o Senhor Jesus está angustiado, e nós nos angustiamos com isso também. Se não fosse assim, a palavra de Deus não nos alertava nesse sentido. Você sempre vai ter a figura de falsos mestres, de falsos profetas, de pessoas que se desviam da verdade de Deus. Você vai ter a figura de homens e mulheres que estão ali, mas talvez a gente costuma dizer de corpo presente, né? Mas sem o compromisso real, sem a transformação real da sua vida e do seu coração. No momento certo, não me compete fazer isso, não compete a nenhum dos irmãos revelar quem é o joio. Obviamente, pelas obras, nós podemos conhecer muita coisa, nós podemos perceber muitas coisas, mas o que nós aprendemos aqui nesse texto é que o Senhor Jesus, ele haverá de, no momento propício, no tempo que lhe é propício e apropriado, revelar aqueles que de fato ainda não têm o coração verdadeiramente transformados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Fez Simão um sinal, dizendo: pergunta quem é esse que ele se refere. Ou seja, aquele que ele disse: haverá um traidor, não é? Um dentre vós, daqueles que estavam presentes naquele círculo tão pequeno, não é? Então aquele discípulo, reclinando-se ao peito do Senhor Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Agostinho vai defender aqui que refere-se à ceia, refere-se ao corpo de Cristo sendo dado. Eu fico nesse momento aqui com a interpretação de João Calvino. Ele entende que aqui não se estabelece a ceia. É um momento de uma outra refeição comum, não a ceia do Senhor. Diverge então de Agostinho, são dois
teólogos dos mais brilhantes que a igreja cristã produziu, mas nesse ponto eu tendo a ficar com Calvino, que compreendia que aqui não se refere, não há nada místico envolvido aqui, de ceia, de corpo de Cristo, de presença espiritual, não. É apenas um sinal, ele apenas iria revelar, iria mostrar. E ele assim diz, né? Aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, diz o texto então que ele, pois, tomou um pedaço de pão, tendo molhado, deu-o a Judas Iscariotes, né? Iscariotes como sobrenome, porque era filho de Simão Iscariotes. O traidor, portanto, ele é, primeiro, lá atrás, anunciado. Alguém vai trair, tem o traidor. Segundo, ele é identificado. Terceiro, irmãos, e por mais triste que isso seja, também é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Essa pessoa está como que praticamente entregue a Satanás. Veja, irmãos, na vida cristã, nós temos alguns adversários, tá certo? Nós temos o adversário interno, pensa comigo, o adversário interno é o nosso pecado, é o velho homem todo momento, todo instante, toda hora tentando se reerguer. A luta contra o pecado é uma luta pessoal, é nossa. O pecado é meu e tão somente meu e ninguém é culpado dele. Eu sou culpado dele. E eu preciso lutar contra isso. Então veja, eu tenho um inimigo interno. Nós temos inimigos externos. Que inimigos são esses? São pessoas, não é? São forças da sociedade na qual nós estamos inseridos, que muitas vezes nos leva a vivermos longe dos caminhos do Senhor. São situações e circunstâncias da vida. Então eu estou falando de um inimigo interno, eu estou falando de um inimigo externo. Quem tem filho na pré-adolescência, na adolescência, sabe muito bem o valor de uma boa amizade e a dificuldade de uma má amizade. São as influências externas. Mas nós temos também um inimigo que é terrível, que está arrodeando, né? Pensemos na nossa vida como... Eu vou pegar aqui a metáfora de John Bunyan, né? A famosa cidade da alma humana, não é? Ele não escreveu só o Peregrino, ele tem muita coisa escrita. Tem uma outra alegoria que é simplesmente fantástica, que ele trata do corpo humano como uma fortaleza, e esse corpo tem 5 portas que precisam ser resguardadas e defendidas, né? Essas 5 portas são os nossos sentidos, o que nós olhamos, o que nós ouvimos, e somos assediados nessas portas da cidade da alma humana constantemente. E nós temos então um inimigo que está rodeando a cidadela da nossa vida, né? Está sempre atrás da brecha. Qual é a porta que está aberta? E a porta que estiver aberta é a porta propícia para o inimigo das nossas vidas adentrar e produzir a mais terrível destruição. Meus amados irmãos, nós temos um inimigo terrível chamado Satanás, que obviamente tem o seu poder limitado, age embaixo do poder e da vontade de Deus, mas que ainda age, ainda destrói, ainda tem causado sérios danos aos indivíduos, às famílias, à igreja do Senhor Jesus. E da mesma forma que a nossa vida, eu enxergo nesse texto aqui, é como se fosse uma progressão. Veja, acompanha comigo. Da mesma forma que tem a progressão, vamos dizer assim, do bem, nós vamos progredindo na nossa vida, na nossa salvação, nós vamos provocando, né, em sinergia com o nosso Deus, a nossa santificação, nós vamos buscando mais a Deus, nós vamos orando, nós vamos lendo a palavra, nós vamos evangelizando, tudo isso vai trazendo crescimento espiritual para a nossa vida e nós vamos avançando e progredindo na nossa vida cristã. Eu diria que da mesma forma, existem aqueles que progridem para o mal, para o afastamento de Deus. E esse momento em que Judas ele é tomado por Satanás, talvez seja aquele ponto máximo da sua degeneração espiritual,
da sua degeneração a partir do pecado que habita nele, a partir das influências que ele está recebendo e que essas influências não são de hoje. Lembremos nesse mesmo evangelho, lembremos do mesmo encontro lá atrás, lembra-se quando o Senhor Jesus foi lá visitar a Marta, Maria, não é? Que elas então o recebem muito bem, ali, não é? Ao ato de ungir o Senhor Jesus com aquele perfume precioso. Lembram dessa história? O que foi que Judas falou? Poxa, um perfume tão caro. Por que esse desperdício? Eu escuto essa mesma fala de Judas na voz de muita gente nos nossos dias. Ora, a gente poderia distribuir isso com os pobres. Só que o texto diz que ele falou isso não porque ele se preocupava com os pobres, mas ele falou isso porque era ladrão. Veja, nos nossos dias tem muita gente que tem um discurso maravilhoso, bonito e belo. Não, nós somos aqueles que cuidam dos pobres. Conversa fiada. Falam isso muitos porque querem simplesmente se apropriar de um recurso, não é? Sob o pretexto de distribuir aos pobres. Eu fico impressionado com a capacidade da corrupção humana, especialmente brasileira, não é? Porque a gente tem aqui tragédias como a que a gente teve aqui pegando Alagoas, parte ali de Pernambuco, Palmares, há 10 anos atrás mais ou menos, não é? Aquela enchente que teve no Rio, né? Saiu devastando e destruindo. Um monte daquele recurso que foi doado foi desviado. Casas populares sendo construídas para as pessoas que perderam tudo a partir daquela tragédia que o rio levou a casa. Beleza, chegou aqui o recurso, vamos construir a casa, vamos fazer lá. E as pessoas estão roubando a comida, o arroz, o feijão, os donativos, estão roubando na construção da casa. Esse é o ser humano que tem um discurso bonito a favor do cuidado dos pobres. É a personalidade de Judas encarnada nessas pessoas. Judas já estava mostrando de alguma forma quem era lá atrás. Então veja, irmãos, o traidor é revelado, anunciado, é revelado, e ele é entregue a Satanás. Há um progresso para o mal, não é? O texto diz que Satanás se apossa dele. Naquele mesmo momento, não é? O Senhor Jesus, inclusive, dá uma ordem: o que tendes de fazer, o que pretendes fazer, faz-o logo, faz depressa. Vá lá e faz. Esse é um outro ponto que eu chamo a atenção, mas eu chego já nele. Antes de chegar nesse ponto, o texto continua dizendo o seguinte: muitos que estavam ali à mesa, eles simplesmente não perceberam o que estava acontecendo. Meus amados irmãos, isso me chama muita atenção. E é um retrato de algo que acontece também na Igreja de Cristo hoje. Parece que pessoas estão dormindo. Eu acho que a gente precisa aprender mais com os filhos de Issacar, que eram conhecedores do seu tempo. Eu acho que nós precisamos orar e pedir mais a Deus discernimento para que a gente venha compreender determinadas realidades. Porque às vezes a gente está como aquele sapo que é cozinhado, não é? A partir da água fria até a água chegar a ferver e ele não sai da água. Eu nunca fiz essa experiência para comprovar. Todo mundo diz que é verdade. E obviamente que eu não gostaria que ninguém fizesse. Basta alguém fazê-la alguma vez e a gente saber que é verdade. Mas dizem que se você pegar uma panela de água fervendo já e jogar um sapo, ele bate ali e pula. Agora, se você pegar o mesmo sapo, botar numa águazinha friazinha naquela panela, a panela começa a cozinhar e ele simplesmente vai se acomodando o ambiente. Ele não tem discernimento do que está lá na frente. Ele não consegue... Veja, eu estou fazendo aqui uma comparação com o que às vezes acontece com a gente. As coisas estão acontecendo ao nosso derredor e parece que nós estamos cegos. Parece que nós não compreendemos as realidades. Até porque, irmãos, muitos de nós nos esquecemos que a nossa guerra e a nossa batalha, sobretudo, ela é espiritual. Sobretudo, ela é espiritual. Nós não
podemos nos esquecer disso. Essa batalha não é travada só no campo da intelectualidade, no campo de uma cosmovisão que vai ter os seus fundamentos filosóficos bem preservados e resguardados. Eu não estou dizendo que isso não é importante, é óbvio que isso é importante. Mas nós precisamos ter o discernimento e a compreensão que a nossa batalha, meus amados irmãos, ela é espiritual. E nessa batalha espiritual, o inimigo que é sujo, o inimigo que joga o jogo mais baixo possível, ele tem como uma das suas melhores estratégias tentar destruir a igreja do Senhor Jesus por dentro e não por fora. Mas por mais que isso seja uma realidade, eu descanso o meu coração no seguinte aspecto: as portas do inferno jamais haverão de prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é indestrutível. Se hoje homens e mulheres se levantam na perspectiva, no afã, no desejo de destruir a igreja do Senhor Jesus, eles estão repetindo o que muitos têm feito e procurado fazer só no recorte histórico cristão há 2000 anos e não conseguiram e não vão conseguir, porque a igreja foi lavada pelo sangue do Cordeiro. O Senhor da igreja é Cristo, Ele deu a sua vida pela igreja, é Ele quem fortalece a igreja, mas nós precisamos estar mais atentos às realidades espirituais que nos cercam. Nós não podemos ser cegos. Eu não percebi o que aconteceu, distraídos. Meus amados irmãos, a palavra nos manda orar, mas nos manda também vigiar. Nós temos que conhecer, nós temos que buscar, nós temos que compreender. E eu finalizo voltando a um ponto que eu disse que eu ia tocar, quando o Senhor Jesus diz a Judas, não é? Depois de ser entregue a Satanás de fato, dessa ação de Satanás mais efetiva na sua vida, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Mesmo diante dessa tragédia que se anuncia na vida de Judas, mesmo diante de um traidor anunciado, revelado, mesmo que a igreja aqui representada por alguns discípulos não tivesse ainda o discernimento, não tivesse ainda o discernimento que deveria ter, estivesse como que dormindo sobre as realidades espirituais, nessa fala do Senhor Jesus eu encontro um Cristo, um mestre, o cabeça da igreja, que tem o controle sobre todas as coisas, até sobre a ação do inimigo. Eu sei que às vezes é difícil a gente compreender isso. Nós não estamos lidando aqui num campo que talvez seja aquele mais fácil. Mas os irmãos lembram da história de Jó. Jó era um homem pecador, terrível, um devasso. Jó poderia ser comparado a Judas Iscariotes? Absolutamente não. Ele recebe elogio do próprio Deus. Um homem íntegro, correto, e o que mais? Temente a Deus. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse em sua vida. Por quê? Eu não tenho outra resposta para dar aos irmãos, senão porque Deus é soberano. Porque Deus pode, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Porque Ele é o Senhor da igreja. Porque Ele é o Senhor da minha vida, porque Ele é o Senhor da sua vida. Eu não tenho outra forma de responder questões como essas que às vezes trazem inquietude ao nosso coração. O meu coração é pacificado a partir da perspectiva de que eu entendo e compreendo que eu sou vaso e Deus é o oleiro. Ele está no controle de todas as coisas. Lembre-se do que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a lição que Jó nos dá é uma lição de uma profundidade impressionante. Ao quebrado, destruído, família, negócios, estava na bancarrota, saúde,
a própria esposa se volta contra ele, os amigos mais próximos o assediando constantemente para que ele negasse a sua fé, abandonasse a sua fé em Deus, e Jó se manteve íntegro. Ao fim e ao cabo, é isso que sobra, a nossa integridade. Nós podemos estar destruídos, fisicamente, financeiramente, destruídos em vários aspectos. Vocês acham que a igreja de Cristo no primeiro século sofreu uma perseguição simples? Não. Nós estamos expondo à noite, começamos domingo passado, a primeira carta de Pedro. Pedro foi alguém que provavelmente sentiu na pele a força do imperador Nero, Domiciliano e tantos outros imperadores que cometeram as mais terríveis atrocidades com a igreja cristã. Ainda hoje. Os irmãos viram a notícia que está nas redes essa semana, eu vi essa semana, né? Que na Coreia do Norte foi descoberta uma igreja que se reunia, né? Escondida. Sempre são notícias complexas e difíceis de a gente entender, porque são países fechados, você não tem como acessar, não há liberdade de expressão, de publicizar o que estava acontecendo, mas existem instituições que vão e procuram e que buscam essas informações, e as informações dão conta que cerca de 100 cristãos ali foram torturados, foram assassinados, foram levados para campos de concentração, de trabalho forçado, coisa horrenda, coisa terrível. Por quê? Pelo simples fato. Estavam começando a reunião, ia começar o culto, agentes do governo comunista detectaram aquela reunião, né, e então levaram aqueles irmãos. Até hoje, cristãos continuam sendo destruídos, degolados, talvez não crucificados, mas outros tipos de mortes, com certeza. Mortes horrendas, com certeza. Não tenha dúvida disso. Mas nós não podemos nos esquecer. Deus está no controle. Deus é soberano. Deus é soberano. Se é para ser feito o mal, se é para a ação de Judas, o que é que o Senhor Jesus está dizendo ali? Vá logo e faça o quê? Vá lá, me venda pelas moedas. Execute o seu papel na história da redenção. É complicado, às vezes, a gente compreender isso. Mas a resposta está no controle de Deus. A resposta está na soberania de Deus. E que nessa manhã nós possamos refletir sobre isso. Deus está no controle de todas as coisas. Não podemos fugir dessa verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.